Obrigado. Podem sentar, né? Algumas semanas atrás, em nossa igreja, nos Estados Unidos, nós ficamos em pé para quase o tempo inteiro do louvor. O homem veio para a leitura, levantar de novo. E, no final da conta, teve pessoas desmaiando quase, porque demorou tanto as coisas em pé. Então, hoje à noite não queremos isto. Quero trazer realmente saudações à igreja do Nosso Senhor dos Estados Unidos. Meu nome é Daniel Anderson. Sou casado agora, chegando para 34 anos, com minha linda esposa, e o nome dela também é Linda. Então, não tem confusão em nossa família. Eu disse para meus colegas, amigos, que fomos recentemente, ou fomos quando eles foram crianças, nossos 7 filhos, para o shopping de Guatemi. E pessoas chegarem para elas dizem, que boneca! Tu és linda. E elas sempre diziam, não, eu não sou linda, não. Linda é minha mãe, né? Por causa do nome, então criou muito confusão. Mas realmente um grande prazer estar com vocês, saber que a igreja do Senhor Jesus Cristo, pessoas que amam tanto o Senhor como também sua santa palavra, que nós estudamos sabendo que a palavra traz vida para nossas vidas, e nós precisamos conhecer o Senhor através da sua palavra. Quero pedir uma desculpa só, porque quando eu fui para os Estados Unidos uns 15 anos atrás, o meu pastor Gary Gilley, sempre pregava, não importava se teve ocasião especial. Dia das mulheres, dia dos homens, dia do pai, não importava, ele sempre pregava a mesma coisa. Então, primeiro dia das mães que eu esteve lá nos Estados Unidos, ele disse, abre as suas Bíblias para Apocalipse capítulo 12, alguma coisa assim. E eu pensava, o homem que não vai comemorar, reconhecer que temos mulheres bondosos, também piedosos, que estão criando os nossos filhos, o que é isso? E eu cheguei agora para o Brasil, Dia das Mães, também Dia das Mães lá, longe da minha própria esposa e também nossos filhas, que seus filhos agora. E eu não vou pregar sobre Dia das Mães, mas eu vou explicar uma coisa. Nós vamos falar hoje à noite sobre liderança piedosa. Nós vamos falar sobre o alvo que o Senhor Deus tem para líderes, tanto na igreja, como também em nossas famílias. E eu creio, de todo o meu coração, que a mulher, a esposa, a mãe, é um líder na casa. Não significa que ela não tem a posição que Deus ordenou para ser sujeito ao seu marido, mas significa que ela está numa posição para influenciar o futuro da igreja. Que ela também deve conformar, deve ser transformado da mesma maneira que a liderança dela, para ser aprovado pelo Senhor, deve seguir as coisas que vamos estudar hoje à noite. Então, quando começamos, por favor, se você não é um diácono, ou presbítero, ou elder da igreja, ou pastor, não desliga. Pense nas áreas que você tem oportunidade de influenciar, ouça ao seu redor e reconhecer que o Senhor quer usar você, até as crianças, como líderes para a glória dele. Alguns anos atrás, eu estava convidado para Moçambique. Eu fui pela primeira vez em fevereiro de 2020. Estava muito preocupado sobre um compromisso que eu precisava tomar contra, eu creio é chamado Yellow Fever, alguma coisa assim na África. Mas quando o Covid chegou, eles nem queriam saber mais sobre Yellow Fever. A preocupação, eu quase ficou o ano inteiro lá em Uganda e Moçambique por causa do que aconteceu no mundo. Mas quando eu estava me preparando a ir lá, eu fui pedido pela liderança do seminário lá em Maputo de dar uma palestra sobre liderança. Eu sou agora líder de uma missão, não grande, mas temos uns 85 missionários. Eu sou líder em minha família, tenho pelo menos 7 que estão seguindo, certo? Meu exemplo.
Mas eu também estou fazendo um PhD em liderança. Ele disse, pastor, vem falar sobre liderança. Eu procurei nos livros, olhando sobre opiniões de vários homens. E eu liguei para meu irmão mais velho, Jeff. Jeff já ensinou várias vezes na África. Ele faz conferências pastorais lá com até 25 mil pessoas. E ele está pregando Colossenses ou Filipenses. E ele disse, Daniel, por que você vai levar alguma coisa escrita recentemente sobre liderança? Por que você não abre um livro como 1 Timóteo ou Tito e falar sobre o padrão do Senhor para os líderes na sua igreja? E eu sou tão alegre que eu falei com meu irmão, porque ele me ajudou a lembrar que a resposta certa para a nossa geração não é uma coisa acadêmica nova. Eu estou estudando liderança e eles falam sobre a nova coisa de liderança servo. E eu penso assim, eles não conhecem o Novo Testamento. Não somente o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, mas também o mandamento dele. Ele falou até para os seus discípulos, os gentios, os demais falam assim, é como você deve ser como líder. Mas eu falo que o primeiro entre vós deve ser o servo. Então, quando você perguntou, Daniel, você é diretor executivo? Eu falo assim, eu sou o primeiro servo, certo? Eu sou primeiro para ser pronto para servir. Eu existo em BGFM para... palavra. Eu tenho palavra que começa com M em inglês, mas a única palavra chegando para a mente é manipular. Este não é a palavra boa, né? Eu só existo para deixar o ministério acontecer, para ajudar as pessoas a servir o Senhor. No livro de Tito, quando nós falamos sobre liderança, infelizmente, muitas vezes nós entramos nos epístolos, nós pulamos diretamente para a mensagem, nós não reconhecemos que a introdução, principalmente nos livros do Paulo, são coisas ricas, ligadas com o que é o alvo do livro. E nós vamos ver hoje à noite, na introdução do Tito, nos versículos 1 a 4 do primeiro capítulo, que verdades que guiam os líderes espirituais em missões. Nós vamos ver que o líder deve lembrar seu Deus. Muitas vezes em liderança nós começamos a falar sobre a maneira de organizar, a maneira de planejar. Mas Paulo, quando estava falando com Tito sobre a necessidade de colocar as coisas em ordem na cidade, na ilha, foi Crete? Foi no Crete. Ele começava primeiro dizendo para Tito, Tito, aqui são algumas verdades que eu preciso lembrar, relembrar para ser um líder que glorifique a Deus. Se você está na posição de liderança na sua família, como pai ou mãe, se você é um marido ou você é um pastor na igreja que esquece essas verdades sobre seu relacionamento com o Senhor, você é um líder que não está glorificando o seu santo nome. Nós acabamos de cantar hoje à noite, somente ao seu nome seja a glória. E este não somente as nossas palavras, mas da maneira que nós vivemos, da maneira que nós comunicamos com uma outra, da maneira que nós lideramos na igreja. E quando encontramos aqui a atitude de Paulo, é como Paulo está olhando para si mesmo e dizendo, a razão que eu posso ser o líder usado por Deus é que eu lembro o relacionamento que eu tenho com Deus e também lembro as responsabilidades que eu tenho com meu Deus. Quem foi o diretor executivo do BGFM antes de Daniel foi um homem chamado Larry Lipka. Ele começava a ser missionário no Nordeste nos anos, eu creio, 68. Serviu aqui numa igreja. E eu tive o grande privilégio de visitar lá no interior do Ceará. Alguém conhece a área Jericoacoara? Perto de Jericoacoara tem uma vila chamada Vila Paraguai. Lá foi uma das primeiras igrejas plantadas pela nossa missão. E eu esteve lá
com eles para a celebração de 50 anos, depois o aniversário de 50 anos. Teve pessoas que veio de Brasília, de São Paulo, do Rio, dos outros lugares, que foram criados naquela vila, e teve na praça da cidade mais de 600 pessoas que chegaram para celebrar o aniversário. Todos eles falando sobre Pastor Lahi e o que ele tinha feito. E ele teve uma maneira para não receber nenhuma palavra de elogia, mas para passar toda a glória para quem? O nosso Senhor. Paulo teve esta mesma atitude, e quando nós lemos hoje à noite, nós vamos ver o relacionamento que Paulo teve com seu Deus. A primeira coisa que nós devemos reconhecer está em Tito, capítulo 1, versículo 1. Então, olhe para as suas Bíblias enquanto eu leio. Paulo, pode parar, pode olhar aqui. Você pode dizer para mim, pastor, você somente leu o nome do homem Paulo. O que significa? Esquecemos que Paulo não foi um nome dado pela sua própria mãe. O nome dado para ele foi o quê? Saulo. Mas um dia, quando ele estava perseguindo a igreja, ele estava no caminho para matar e jogar na cadeira outros crentes em Jesus. O nosso Senhor Jesus Cristo apareceu para ele e disse, por que você está perseguindo-me? Ele disse, Senhor, quem és tu que eu estou perseguindo? E disse, eu sou Cristo, eu sou Jesus. E Paulo se converteu. No momento que eu esqueço como líder, que eu sou pecador, salvo pela graça de Deus, eu não posso mais dirigir, lidar na minha igreja. No momento que eu, como marido, esqueço que eu sou, cada dia, dependendo na graça do Senhor, que eu, como o escritor dos Salmos, fala assim, a sua misericórdia, Senhor, dura para sempre. Bendito o homem cujo pecado o Senhor não conta contra ele. Quando eu esqueço que eu sou pecador, salvo pela sua graça, eu não posso mais ser o líder na família, nem na igreja. Paulo reconheceu que foi uma coisa maravilhosa que Deus tinha feito na vida dele. E quando ele falou que ele foi salvo assim, nós lemos em Atos capítulo 9, versículo 1, a seguinte coisa. Saulo respirando ainda. Perdão, eu quero falar uma coisa sobre tecnologia. Eu posso falar? Quantos de vocês têm celular, iPhone ou alguma coisa assim? Tem? Eles não acostumam. Olha, para responder para a pergunta, não significa que é neopentecostal, né? Pode dizer sim, pastor, eu tenho um iPhone. Eu estava pregando para matrimônio da minha filha Elizabeth em Alagoas. Foi o primeiro casamento que eu tinha feito em português. Então, eu estava com o iPad, lendo as coisas, porque é complicado. Se você faz um enterramento, eles não podem reclamar, porque já foi. Entendeu? Mas para sua filha, casando, eu estava nervoso de não errar, e o meu iPad me traiu e desligou. E não teve mais como, eu nem podia lembrar o nome dela. Então, joguei o iPad para fora, tirei o iPhone e continuei, né? Porque teve lá também. Mas em Atos capítulo 9, versículo 1, fala assim, Saulo respirando ainda ameaças à morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu a oportunidade para fazer mais perseguições. Atos 13, versículo 9, fala, todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, o filho do diabo. O nome dele mudou quando ele aceitou Cristo como Salvador. Isso nos faz lembrar de Efésios capítulo 2, que começamos de falar hoje de manhã, que fala que nós fomos mortos em nossos pecados, que nós não tínhamos maneira para nos salvar, mas, versículo 4, mas Deus nos amou. E chegamos para versículos 7, 8, 9, que diz, pela graça somos salvos por mediante de fé. Mãe, se você está aqui influenciando seus filhos,
lembra que tanto como eles são pecadores precisando da salvação, se são novos, você também é. Maridos, lembram que você é um pecador salvo pela graça de Deus. Mas a próxima coisa que encontramos aqui é que o líder espiritual não é somente salvo por Deus, mas também o líder espiritual é um servo de Deus. Tito capítulo 1, versículo 1 fala assim de novo: Paulo, servo de Deus. Infelizmente, nos Estados Unidos, nós temos tanto medo sobre o nosso histórico em relação à escravidão, que nós não traduzimos este versículo da forma que será melhor. Realmente deve ser traduzido assim: Paulo, escravo do Senhor. A palavra significa alguém que não vive mais para o que eles querem. A pessoa que quer tanto servir o outro que desiste ao pensamento sobre o que importa para mim. Você pergunta, Daniel, o que você quer? Eu falo assim: não importa o que eu quero, o que Deus quer. Você falou sobre a criança hoje que falou comigo: pastor, eu quero ser missionário. Eu disse: mas o que Deus quer? Ele respondeu: eu sei não, mas vai saber. Deus vai revelar, Deus vai ajudar para esta coisa ser resolvida usando a igreja local para demonstrar para eles os dons espirituais e como ele pode crescer. Nós fazemos como pais, como avós, nós fazemos um serviço mau para nossos filhos. Quando eles têm 12 anos e nós dizemos: o que você quer estudar na universidade? Eles nem sabem o que é universidade. Deixa eles ser crianças, mas comecem a fazer esta pergunta: o que você crê que o Senhor está se preparando para fazer para a sua glória? É uma diferença enorme. Seu filho, tem algum mãe aqui que às vezes é difícil para seus filhos estudar da forma que eles devem? Olha, ele está dizendo: mãe, não levanta a mão. Levanta não, mãe, né? Nós dizemos assim: estudar. Por quê? Porque eu falei. A minha esposa é um grande exemplo aqui. Ela está trabalhando com seus filhos. Você deve tratar uma a outra com amor. Por quê? Porque você quer agradar ao Senhor. Você deve fazer seu melhor nos seus estudos. Por quê, mãe? Porque a Bíblia diz: fazer seu melhor em tudo que você tem oportunidade de fazer. Então, nós começamos a pensar que esta vida não é sobre nós ou nossos desejos. Esta vida é sobre o que Deus quer de nós. O líder que resolve reconhecendo que é um escravo do Senhor, a sua vida será transformada. Ele pode dizer: a minha esposa não me trata bem, mas Deus mandou para mim amar ela da maneira que Ele ama a igreja. Então, não importa o que ela faz, eu tenho responsabilidade. A palavra escravo, como eu disse, aquele que se entrega aos desejos do outro, fazendo o que Deus quer. Encontramos esta palavra muitas vezes no Novo Testamento, também significa ou que está dedicado, olha, 127 vezes no Novo Testamento. Alguns que eu listei aqui, Lucas capítulo 2, versículo 27 e 28, a mesma palavra usada na forma feminina, ok? Está usado quando Maria ouviu do anjo que ela será a mãe da Messias. E ela teve perguntas: como pode ser? Este não faz sentido, eu não entendo. E ele disse: aqui é a mensagem do Senhor. E ela não explicou tudo, mas disse: o Espírito Santo vai vir, você dará luz e seu filho será chamado Jesus. E a resposta dela foi assim: eu sou escravo do Senhor. Eu sou escrava do Senhor. Eu vou fazer o que Ele quer. Uma atitude que transforma a vida. Gálatas capítulo 1, versículo 10, também usa a mesma palavra grega, em que nós lemos assim: se eu começar a me preocupar sobre o que pessoas pensam, eu não sou mais servo do Senhor.
É difícil, pastor, quando nós trabalhamos com a igreja, quando nós servimos pessoas, porque fazemos decisões. Não pode escutar para o próximo 2 segundos, tá? Feche seus olhos. Bem, este não faz sentido. Fechando os olhos não vai ajudar para você não ouvir, mas você sabe a mais difícil coisa sobre liderança? O líder está preocupado em fazer o que é melhor para você. E também o que é melhor para vocês. E também o que vai influenciar vocês. E ele precisa fazer decisão. Ou eles precisam fazer decisão que está considerando todas estas coisas. Mas quando você faz decisão, sempre tem alguém que está prejudicado pela decisão. Sempre tem alguém que não vai gostar. E nós precisamos fazer dizendo, Senhor, oremos sobre esta situação. Queremos glorificar seu nome. Sabemos que algumas pessoas não vão gostar, mas cremos que você quer aquilo. Então, quando fazemos a decisão, nós dizemos, não importa mais o que a pessoa pensa. A pessoa chega para você dizendo, eu não gostei da sua decisão. E você quer responder assim, e aí? Não me importa, mas não pode, porque não é a melhor coisa para eles. Você escutar e você fala, irmão, precisamos para o bem da igreja fazer aquilo. Mas o que ajuda neste processo é quando lembramos outro versículo em Lucas capítulo 1, versículo 57, se eu não me engano, falando Zacarias sobre o nascimento do seu filho e também o Cristo, falando sobre o Cristo ia fazer, salvando-nos, redimindo-nos. Nós cantamos hoje à noite, remiu, que é a ideia que Ele nos redimiu, né? Ele fez o necessário para nos comprar de volta. Fala assim, que nós podemos ser libertos do nosso inimigo, servir ao Senhor somente. Esta é a grande coisa que o líder deve lembrar, que ele é um servo de Deus. Também no versículo nós encontramos que o líder espiritual é enviado por Deus. Lemos aqui, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Antes de causar confusão, quero dizer para você que a palavra apóstolo está realmente reaparecendo no mundo cristão. Na África teve tempo que eles queriam ser não pastores, mas apóstolos. Porque se eu sou apóstolo, eu tenho autoridade. O que eu penso, o que eu falo tem autoridade. E eles esquecem que a nossa autoridade é somente na palavra de Deus. Eles não gostam mais da palavra apóstolo, então eles agora dizem, nós somos profetas. Eu penso, bem, você é profeta, se errar, vai falecer, né? Você falou sobre isto hoje, eu clame comigo, apedrejar, né? E ele disse que ia me apedrejar, mas eu não vou falar mais sobre o assunto, tá? Mas o líder espiritual deve reconhecer que é enviado por Deus. No versículo aqui nós lemos que o apóstolo Paulo foi chamado apóstolo de Jesus Cristo. Eu gosto de explicar no Novo Testamento assim. A palavra grega que foi traduzida aqui apóstolo, nós podemos colocar a palavra com maiúsculo A. Este está identificando um cargo que ele teve, que ele foi chamado do Senhor para ser aquele tempo de transição, quando saímos de promessas para Israel, momentaneamente, para a igreja. Ele foi um dos 12 apóstolos, usado para trazer este mistério que os homens do Velho Testamento não entenderem. Você lembra qual é o mistério? Que Deus salvará não somente pessoas de Israel, mas também os gentios, okay? Que foi o plano sempre dele. Ele tem autoridade. Paulo teve autoridade porque ele é apóstolo. Mas também existe esta mesma palavra grega em outras passagens, que é apóstolo com letra minúsculo.
Ele fala sobre servos do Senhor, dizendo eles são ministros do Senhor, eles são delegados do Senhor, mandado com mensagem do Senhor para seu povo. Essas pessoas não têm a mesma autoridade que Paulo teve, que foi provado pelos dons espirituais, né? As Escrituras falam sobre isso. Mas eles têm o mesmo sentido. Eu não estou aqui com minha opinião. Eu sou um servo do Senhor, entregado com a mensagem do Senhor. Líder na casa, líder na igreja, não deve se opinar. Ele deve dizer, assim diz a palavra de Deus. Você pensa em qualquer coisa, como pai, quantos anos tem seus filhos? Não tem filhos, ok? Eu estava falando, pastor, você tem filho de 10 e 7 anos? Foi assim que falou. Nosso trabalho com líderes na família é diferente em diferentes fases da vida. Quando eles estão bem pequeninhos, eu estou dizendo para ele, você não pode brincar na rua porque é perigoso. E ele, pai, não me importa, eu vou brincar na rua. Não, ele não vai. Eu vou mandar que ele faz o que é bom para ele. Mas mais tarde, quando eles chegam para ser adolescentes e jovens, você começa a dizer assim, por que você crê que seus pais não querem que você faça aquilo? O que as Escrituras falam que vai influenciar a sua decisão? Nós mostramos para eles, aqueles versículos aqui, vamos ler. Estes vão afetar a decisão dos seus pais, porque nós queremos agradar ao Senhor. Mais tarde, eu tenho filhos agora que têm 32 anos, 31 anos. Eu não falo com eles mais. A Bíblia disse que você não deve fazer. Eu falo assim, o que a palavra de Deus tem de falar, o que tem falado sobre este assunto. Eu deixo eles pensar, deixo eles responder. Então, o que você deve fazer? Este é o trabalho do líder, tanto na igreja, também na família, mas o líder que lembra que é enviado por Deus não terá problema com isso. Ele vai lembrar que a opinião de Deus é o que importa. O líder é um delegado, especialmente é chamado um embaixador do Evangelho. Eu não estou levando minha opinião, estou dizendo o que Deus quer. Mensageiro, aquele que é enviado. Então, este é o que o líder é. O líder é salvo por Deus, o líder é servo de Deus, o líder é enviado por Deus, mas o líder espiritual é também mordomo de Deus. A palavra mordomo é uma palavra não comum em nosso dia, né? Nós não usamos muito, mas deixe-me explicar aqui Nós encontramos este versículo, esta palavra, no versículo 3. Então, vamos ler versículo 1 a 3, que fala assim. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação, veja bem aqui, que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Paulo reconheceu que ele foi mordomo. Ele não foi dono da igreja. Eu tenho, pastor, até dificuldade às vezes quando falamos. Os pastores se juntar para uma reunião ou conferência. E eu falo assim, e sua igreja, pastor? Como está a sua igreja? E realmente não pertence ao Senhor, né? É a igreja de Jesus Cristo. É assim, é a igreja dele em que eu fui chamado para servir. A sua família, não, realmente não é minha família, é família de Deus. Que eu fui colocado aqui para liderar, para guiar. Um bom exemplo do que significa mordomo são os meus filhos. Quando moramos em Alagoas, Maceió, nós fomos às vezes para um pesque-pague, um lugar que teve piscina. E uma das minhas filhas, o nome dela é Hannah,
foi a primeira que nasceu aqui no Brasil, ok? 1999, nós estávamos no ponto de ser expulso. Ela nasceu no momento certo e a Polícia Federal disse, seja bem-vindo ao Brasil. Porque eu sou pai agora da brasileira, né? Ela foi tão magra como criança, que o que eu gostava de fazer demais é jogar ela por cima quando estávamos na piscina. Porque se errar, ela não vai falecer, né? Em cima da cerâmica, que não é bom. Eu podia jogar ela, se eu não me engano, eu creio que não. Eu podia jogar ela, não de bater a cabeça lá, mas bater a cabeça lá. Eu podia jogar ela, pá, muito alto, e ela ficava, e sempre gostei. Só deixei cair uma vez meu filho, mas filhos é outra coisa, né? A Hannah não foi a primeira para casar, mas foi a primeira para me chamar avó. E ela me deu este presente maravilhoso, a Dália. Demonstrei para você hoje, foto dela. A Dália trouxe tanta alegria para a minha vida. Eles ligam para mim, eu tenho tempos difíceis. Seja líder, às vezes você tem coisa que não gosta de fazer. É verdade, não é? Tem coisa que não gosta tanto. Também a mãe tem coisa de fazer que não gosta às vezes, é o pai também. Eu posso ser no escritório o pior dia da minha vida, resolvendo problemas. Eu estou lá pensando, eu vou entregar a carga, eu não quero ser diretor mais. E quando a porta abre lá, tim, eu ouvi ela dizer, Guempa, porque ela não pode pronunciar o R, é com W, Guempa, e a minha vida melhorou. Né? Eu vou correndo falar com ela. Eles às vezes deixam a Dália também com sua irmã Sofia conosco. Eu não jogo as minhas netas por cima da mesma maneira que eu joguei Hannah. Sabe por quê? Porque eu sou velho e agora estou com problemas de ombro, né? Não. Sabe por quê? Porque ela não é minha filha. Meus filhos me deixam, às vezes, cuidar a minha neta. Eu quero retornar ela, se não na mesma situação que eu recebi, melhor situação, né? Eu quero cuidar ela bem. Eu estou preocupado que eu não. Ela me fala assim, Grandpa, eu quero chocolate. Eu não falo, bem, chocolate é bom, vamos comer. Sabe o que eu faço? Vamos perguntar à sua mãe. Porque não é minha filha. Eu sou mordomo, eu estou cuidando para ela. Eu vou dar conta para como eu cuidei ela. Veja bem, pais. Seus filhos não pertencem a ti. Você um dia será diante do trono de Deus, dando conta para a maneira que você criou seus filhos. Seus filhos sabem se você é uma pessoa aqui na igreja, outra pessoa lá em casa. Eles sabem. Líderes, você um dia, nas Escrituras, pastor, tem vários versículos sobre liderança. 1 Tessalonicenses 5 disse para o povo da igreja, não faz o trabalho do pastor difícil, cooperar com ele. Mas tem outros versículos que falam assim, que um dia você vai dar conta para a alma de cada um que está aqui. Que você tem uma responsabilidade. Por quê? Porque eles não pertencem a ti. Eles pertencem ao Senhor e você tem o privilégio de guiar, de discipular, de treinar. O líder espiritual lembra que é mordomo de Deus. Mordomo é alguém colocado responsável para algo que um dia vai demonstrar. 1 Coríntios 4, versículo 1 e 2 fala assim. 1 Coríntios 4, 1 a 2. De novo, eu espero que não vai me trair. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus,
Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Não me importa o que as pessoas da minha cidade pensam sobre a minha liderança na casa. Não me importa se meus filhos gostam como eu estou liderando em casa. O que me importa é o que Deus fala sobre minha liderança. Está me entendendo? Tem uma certa liberdade que acontece aqui porque você não vive mais para ser reeleito. Não me importa o que pessoas pensam, me importa o que Deus pensa. Então, somos mordomo. Segundo Tessalonicenses 2:14, deixe-me encontrar rapidinho esta aqui. Segundo Tessalonicenses 2:14, este é bonito demais. Lembra que em Tito capítulo 1, Paulo está dizendo que a salvação de Deus foi demonstrado finalmente pela pregação da palavra. Ele disse que Deus cumpriu a sua promessa de salvar e está demonstrado para nós através da pregação da palavra. Paulo acreditou tanto em o que fala aqui, que quando nós chegamos para 2 Tessalonicenses 2:14, ele fala assim, ele não fala sobre o evangelho de Cristo, sabe o que ele chama? Nosso evangelho. Ele reconheceu que foi colocado em ele a oportunidade de ser mordomo da verdade. E ele disse, eu preciso pregar nosso evangelho. Não foi a opinião dele, mas o evangelho de Cristo que foi entregado. Então, a palavra aqui que você prega cada domingo é sua palavra. É sua responsabilidade de ensinar. Este é complicado. Não estou dizendo sua opinião, mas a responsabilidade é tão grande que você fala assim, a palavra de Deus foi me dado com responsabilidade de ensinar para o meu povo. Então você leva aquela situação muito sério. 1 Timóteo 1, versículo 11, Paulo fala assim, foi encarregado com o evangelho. Ele disse, foi colocado sobre mim esta responsabilidade e peso de pregar o evangelho. 1 Timóteo 2, versículo 7, ele fala assim, eu fui designado pregador. Você não se chamou para ser pastor, sabia? Você não acordou um dia e disse, eu acho que eu vou ser pastor. É gostoso. Tem de trabalhar domingo, mas segunda a sexta não tem de trabalhar. É coisa boa. Não, estou brincando, né? Você não decidiu ser pai ou mãe. Eu lembro quando nasceu nossos filhos, nós tínhamos filhos 2 em 2 anos. Foi quase como uma coisa aconteceu, 2 em 2 anos, nasceu outro. Mas como nós vivemos aqui no Brasil, nós temos muito documentação. Eu tenho RNE, eu tenho CPF aqui para resolver. Teve habilitação, mas agora não tem mais. Eu só tenho de lá, né? E minha esposa falou, Daniel, queremos outra filha, outro filho. E eu creio que setembro será um bom tempo para nascer. Porque assim é quando documentos desta filho e desta filha vão ser renovados. E assim eu posso fazer tudo junto. Sabe que não aconteceu? Pela primeira vez em nossa vida, ela não podia ficar grávida. Nós pensamos, vamos fazer deste jeito, nós temos nosso plano. É como Deus estava dizendo, você não controla isto. Eu estou controlando, eu vou fazer o que eu quero. Paulo reconheceu que ele foi colocado como pregador através da vontade do Senhor Deus. Então, o líder deve lembrar estas coisas, deve lembrar quem é Deus, qual é a minha responsabilidade para Ele. Ele me salvou, Ele é o meu mestre, porque eu sou servo dEle. Ele me entregou com a mensagem, eu sou mordomo dEle. Mas Paulo também lembrou a responsabilidade do líder para com Deus. Versículo 1 fala assim, Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade.
este é um dos versículos que causa muita confusão para mim, como um crente em Jesus Cristo. Se fala que eles são eleitos para a salvação, quem é soberano em salvação? É Deus. Ok? Efésios 1 fala que Ele escolheu me amar. Eu não escolhi Ele. Ele me buscou. Ele me procurou. Mas também fala que Paulo tem responsabilidade para pregar o Evangelho para os que são eleitos. Agora, tem alguns que vão dizer, pastor, este fé que está falando dos eleitos está falando sobre o crescimento deles. Mas o contexto está falando sobre o Evangelho, está falando sobre salvação. Então, eu não sei, pode ser que o pastor pode me corrigir nisto. Mas isto eu creio. Deus vai salvar quem Ele quer salvar. Okay? Ele é soberano. Mas Deus colocou a responsabilidade de crer sobre nós. Se você rejeitar, João 3,36 disse que você está sob já a ira de Deus. Por quê? Porque você rejeitou, porque você não aceitou. Então eu não posso dizer, eu não podia crer. Ele não me deu oportunidade. Ele disse, não, você é responsável. Estou responsável também para pregar o Evangelho. Eu sou responsável para falar. Um cantor americano, anos atrás, cristão, chamado Keith Green, falou assim, nós temos responsabilidade, veja bem, nossa geração tem responsabilidade para pregar o Evangelho para todos os descrentes da nossa geração. Não posso fazer nada sobre a pessoa do passado, eu não sei o que vai acontecer no futuro, mas eu devo sentir o peso da responsabilidade de pregar o Evangelho para o mundo. É nossa responsabilidade como igreja. O líder existe para o bem dos eleitos. Romanos 10, versículo 13 a 14, fala assim. Romanos 10, 13 a 14, diz, porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que eles não creem? E como creio naquele que eles não ouvirem? E como ouvirão se não há quem pregue? A palavra de Deus está dizendo, nós temos responsabilidade de ensinar o Evangelho. Pais, preparem seus filhos para... René foi chamado para entrar na Universidade Federal no passado, foi chamado Enem. Mas no passado foi outra coisa, vestibular, né? Vestibular. Você pensa que deve preparar seus filhos para entrar na universidade? Bem, mas a primeira coisa que você precisa preparar seus filhos é para crer em Jesus Cristo. É responsabilidade do pastor, não, mas falam com seus filhos sobre o Evangelho. Tenha a paixão necessária para dizer, meu filho, deixe-me dizer o que eu li hoje e como Deus usou na minha vida. Você não vai acreditar isto, pastor. Meu filho, Miqueias, trabalhou 5 anos numa escola enorme em Uganda. Uma escola cristã. Naqueles 5 anos lá, nenhum outro professora ou diretor da escola pediu perdão para nada. Não estou dizendo que eles não erraram, mas este mundo não está realmente, não está ligado com a ideia de dizer, pastor, eu pequei contra ti, por favor, me perdoe. Nós ensinamos isso em nossa casa, sabe por quê? Porque está instruído para nós nas Escrituras. Nós fomos instruídos em Efésios 4, 32, de perdoar um ao outro da mesma forma que Deus nos perdoou. Então, nós precisamos lembrar que nós existimos para o bem dos eleitos. O líder também existe para pregar o Evangelho. Versículo 1, ele falou sobre a verdade que foi entregado e a responsabilidade que ele tem. Mas olhe para o final do versículo 3.
e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que foi confiado por mandado de Deus, nosso Salvador. Paulo disse, eu tenho responsabilidade de pregar o Evangelho. Eu lembro pessoas na minha vida que eu deveria comunicar o Evangelho e não comuniquei. Eu lembro um dia nos Estados Unidos, como pastor lá, que eu estava saindo do lugar, algo não aconteceu da forma que eu queria. E alguém que eu conhecia um pouco perguntou como as coisas estavam, abriu a porta para mim falar do Evangelho. E eu disse, não, Senhor, eu não vou falar do Evangelho. Tipo de Jonas, né? Em Jonas capítulo 2, ou não, capítulo 4. Eu não quero que eles encontrem a graça do Senhor. O líder existe para pregar o Evangelho. Paulo pregou o Evangelho, influenciou vidas. Atos 1:8 disse que nós receberemos poder quando o Espírito Santo vem e nós podemos ser testemunhos. O líder também existe para produzir discípulos. Olhe para o versículo 4. Paulo, escrevendo a Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum. O que Paulo quer dizer aqui quando ele fala verdadeiro filho? Ele usa frase semelhante com Timóteo. Chama ele filho, mas não com a palavra verdadeiro. Eu creio que significa que Tito foi alguém que Paulo mesmo apresentou o Evangelho. Que Paulo teve o privilégio de orar com ele quando ele se converteu. Que Paulo teve o privilégio de discipular e ele disse, esta pessoa é o meu filho na fé. Nós falamos sobre discipulado, nós pensamos em Mateus 28, né? Ide, fazei discípulos. Nós pensamos em 2 Timóteo 2:2, as coisas que ouvirem de mim, ensinar aos outros homens fiéis que podem ensinar outros, mas também encontramos aqui o fato que Paulo, como líder, estava produzindo discípulos. Quero dizer uma coisa para vocês, pais. Vocês sabem, você tem 2 filhos, são gêmeos, né? Parabéns. Sempre queria gêmeos. Se quiser trocar para 2 dos meus filhos, podemos fazer. Ok? Na hora. Eles já são grandes, já. Ok, mas tudo bem, ele não quer trocar. Quando você está criando seus filhos, você está criando futuro líderes. Está criando futuro pais. Está criando a criança. Sabe o que é mais difícil para minha mãe ou a minha esposa? Seus filhos não se precisem tanto hoje como precisava antes. Por quê? Porque ela criou bem. Porque ela ajudou eles a saber a resposta para os problemas existe na palavra de Deus. Busca aí. Aconteceu algo recentemente com minha filha Raquel. Está sendo... Eles estão gravando esta mensagem. O Raquel vai ficar com raiva comigo. Não me importa o que ela pensa, né? Estou brincando, ok? Raquel estava com alguma dificuldade no seminário. Ligou para falar com a mãe. Alguns dias passaram e ela não ligou de volta sobre resolver. E minha esposa disse, eu acho que ela não está resolvendo, está continuando ansiosa nesta coisa. E Raquel já resolveu e já estava no caminho certo. E minha esposa disse, mas ela não ligou. Ela não pediu para me orar para ela. Ela não pediu conselho. Eu disse, parabéns. Você criou ela com dependência na palavra de Deus e ela encontrou a resposta lá. Mas dói. Está entendendo? Dói quando eles não nos precisam mais. Mas esse é o nosso desejo, criar os que podem ser discipulados ao ponto que eles podem discipular outros, que eles não precisem mais de nós. O líder existe, me perdoe, pastor, porque este ponto aqui não vem do nosso texto em Tito. Mas para resumir, o líder existe para proclamar a glória de Deus entre as nações. Salmo, versículo 90, ou capítulo 96, versículos 3 a 5, fala assim, se encontra, não vou encontrar, me perdoe. Fala uma coisa boa,
ok? Então, vocês procuram lá quando chegar em casa. Salmo 96, que fala sobre, eu creio, um novo cântico de Israel. E ele fala, o novo cântico é cântico sobre nossa salvação, que deve ser ensinado para as nações. Já encontramos lá missões no Velho Testamento. Continuamos. Pastor, eu devo encerrar. Que horas? Agora. Como é o Kiko no Chaves? Vou lá. Deixe-me rapidinho terminar com uma coisa. As próximas coisas na passagem que encontramos é que o líder tem responsabilidade para Deus, tem relacionamento com Deus, mas o líder também deve lembrar as que ele foi chamado para servir, os que ele foi chamado para guiar. Paulo, quando ele falou sobre Tito, reconhece uma coisa: o nome de Paulo é um nome hebraico. Lembra? Paulo foi hebreu, né? Ele foi de Israel. Tito é um nome grego. Não existia a possibilidade de ele ser salvo na mente de Israel no passado, mas Paulo teve esta influência e nós temos um líder agora multinacional, multicultural. E Paulo reconheceu que ele também podia ser salvo. Ele chamou Tito seu verdadeiro filho. Esperava que tínhamos tempo para ler 1 Tessalonicenses 2. Vamos ler? Vamos para frente aqui rapidinho. Eu vou encontrar o slide sobre 1 Tessalonicenses 2, que vai ligar ainda mais com o Dia das Mães, né? Então, assim, eu não vou sofrer tanto. Cheguei em casa um dia, estava chorando, o meu neném no chão. Minha esposa estava sentada assistindo, eu acho, novela mexicana, alguma coisa, comendo sorvete, deixando a filha dizer, ela pode trocar a sua própria fralda, se quiser, né? Você acredita que isto aconteceu? Jamais, né? Não podia acontecer. Mas Paulo usa o relacionamento da mãe para falar sobre seu relacionamento com a igreja. Ele fala assim: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nós tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos, assim querendo-vos muito, estamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós. A razão que eu coloquei esta foto aqui, que realmente em português, tanto como em inglês, a tradução não deixa tão claro como está em grego. Paulo está dizendo, eu podia mandar para vocês pagar as contas, mas eu servia vocês com carinho, como uma mãe que está amamentando, ok? Seu filho, que está cuidando, que está dando da sua própria vida para o bem do seu filho. Este foi a visão de Paulo da liderança. Existimos para o bem deles, mas sabendo que é Deus que vai dizer o que é bom para eles. Ele, na mesma passagem, alguns versículos depois, fala sobre o relacionamento do pai com o filho. Está falando de novo sobre o líder com a igreja, e ele fala assim: e sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos, admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Paulo está dizendo para eles, o líder é como parente, como mãe que está dando sua vida. O líder é como pai que está corrigindo. Por quê? Por que corrigimos? As Escrituras falam. Corrigimos porque amamos e queremos o bem para eles.
Provérbios fala, o pai corrige, disciplina o filho que ama. Hebreus fala que Deus nos corrige como um pai que ama seu filho. Quando você está sob liderança, reconheça uma coisa. Nós corrigimos não porque estamos contra vocês. Pais não corrigem seus filhos porque não gostam deles, mas porque amam deles. E quer o bem para eles. Quando você não concorda com a liderança da igreja, lembra uma coisa. Eles são como pais que estão querendo o bem para vocês. Se você não entende a decisão, vá procurar com humildade e dizer, pastor, ajuda-me a entender. Geralmente não acontece assim. Mas quando não acontece, você não está contra o líder, você está contra seu Deus. Está me entendendo? Paulo reconheceu a importância destas coisas. Ele terminou lá falando, Tito, a verdadeiro filho segundo a fé comum. Pastor, eu tenho o privilégio de assistir missões no Brasil nos últimos 30 anos. Mas também de ouvir as histórias sobre os últimos 70 e 80 anos. Quando missionários primeiros chegaram aqui para o Brasil, foi um relacionamento que os líderes foram os missionários. Da forma que no interior de Ceará, os homens da igreja nem sabiam ler muito bem. Eles precisavam aprender tudo com o pastor, muito dependendo do pastor. Mas eu tinha visto o relacionamento crescer ao ponto que nós trabalhamos juntos com um ou outro assim. Eu trabalho num contexto que meu amigo, meu irmão brasileiro, Ariel Maia, trabalhou como meu líder em cima. Quem deve ser o líder na igreja de Jesus Cristo? Tem nada a ver com acadêmica, tem nada a ver com sua habilidade pessoal, tem a ver com o que Deus fala, quem está qualificado. E nós devemos reconhecer que o plano de Deus é a melhor coisa para a igreja. Ele terminou lá dizendo, Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, graça e paz a parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Ele terminou dizendo, porque ele está entregando uma tarefa, um alvo para Tito. Ele disse, nós somos irmãos em Cristo, nós somos salvos pela mesma graça, mas nós somos co-líderes da igreja. Nós trabalhamos juntos. Melhor coisa que BGFM tinha feito nos últimos 20 anos foi quando nós decidimos que precisamos missionários brasileiros como parte de BGFM. Nós recebemos missionários, nem todos pastores, entende? Nós não queremos ser uma denominação controlando, mas missionários que estão indo para outro lugar no Brasil, nós queremos ajudar, trabalhar junto, servir a igreja local. Quando isso aconteceu, alguns anos depois, meu amigo Ariel Maia foi chamado para fazer parte da nossa diretoria. Nossas reuniões, não sei que vocês perceberem hoje à noite, eu não sou nativo do Brasil e português não é a minha língua mais naturalmente falada. Dá para perceber? Dizer isso. Nossas reuniões começaram a ser em português em vez de inglês. E eu precisava concentrar mais para entender, fazer perguntas. Deixa ele me corrigir quando eu falei palavra errado e crescer. Sabe o que aconteceu? A nossa liderança cresceu em visão de como nós somos responsáveis para a igreja do Senhor que está sob nosso cuidado. Nós começamos a crescer, entender como nós devemos comunicar com um ou outro no amor de Jesus Cristo. Foi a melhor decisão da minha vida quando eu coloquei meu colega que começava com alguém que converteu em 2001, que eu já teve 25 anos salvo. E ele
cooperando comigo na liderança. É assim que funciona a liderança de Deus. É assim que funciona no casamento. A minha esposa deve ser submisso à minha liderança. Mas eu fico lá dizendo, lindo, o que você pensa? Vamos orar sobre isto, vamos falar sobre o que as Escrituras falam, mas às vezes decisão que é difícil para a gente, mas é uma participação junto, enquanto nós tentamos agradar o Senhor em nossa família. Gente, eu quero dizer para cada um de vocês, você é um líder. Você tem uma área de influência. Até a mais nova que tem aqui, tem pessoas assistindo da maneira que você está vivendo. Então, toma a liderança, toma a responsabilidade, lembrando Deus. Lembrando o que Ele falou sobre a nossa salvação e a maneira que devemos guiar sua igreja. Que devemos guiar sua família, que foi colocada em nosso cuidado. É um privilégio servir ao Senhor quando servimos Ele de acordo com sua palavra. E é uma devastação, é uma loucura quando tentamos fazer sem seguir os mandamentos dEle. Eu espero mais que você tenha o privilégio de influenciar seus filhos para a glória do Senhor. Se você errou em alguma coisa, volta para pedir perdão e reconstruir, reedificar o relacionamento. Vamos servir ao Senhor como líderes na sua igreja para a glória e honra do seu santo nome. Senhor, agradecemos pela oportunidade de estar aqui hoje à noite. Reconhecemos que o Senhor é bom. Reconhecemos que o Senhor tem um plano perfeito para a sua igreja. Que o Senhor salvou a sua igreja através do seu sangue precioso que foi derramado para nós. E que o Senhor tem plano para a igreja. Eu considero, Senhor, como um privilégio estar aqui hoje à noite louvando o seu santo nome, junto com irmãos em Cristo que eu só conheci nos últimos dias. Mas, Senhor, nós queremos viver, nós queremos crescer como igreja, como missão, como pessoas, para a sua glória. Ajuda-nos, Senhor, de ser pessoas que conhecem bem a sua palavra. Ajuda-nos a ser pessoas que sujeitai-vos para uma a outra, sujeitai-vos para a verdade da sua palavra. Senhor, seja glorificado em nossas vidas ou nossos mortes, para a sua honra e glória. Em nome de Jesus, oremos. Amém.